Câmara de Dumont cassou 3 vereadores por quebra de decoro. Os parlamentares que perderam o cargo eram os únicos opositores do prefeito. A sessão de julgamento começou às 6 horas da noite de sexta-feira e durou quase 10 horas. No fim, o anúncio da perda dos direitos políticos dos envolvidos. Determinou-se a lavratura da ata, fazendo constar a votação nominal sobre cada infração e, tendo havido condenação, é expedido nesta data o competente decreto legislativo de cassação de mandato de vereador de Claire Ruiz, Júlio César da Silva e Regis Egnaldo Diana. O presidente da Câmara determinou a comunicação do resultado da votação, com encaminhamento do resultado do julgamento, com oportuno encaminhamento dos decretos legislativos aprovados à Justiça Eleitoral. O mandato da Claire foi cassado por 6 votos a 3. Já pastor Júlio e Regis Diana foram tirados do cargo por 7 votos a 1. O trio foi investigado em uma comissão processante. Segundo a denúncia, pastor Júlio e Regis teriam falsificado a assinatura de Claire em um ofício que comunicava à prefeitura sobre a aquisição de emenda parlamentar para aplicar o programa SP Sem Papel no valor de R$100 mil, com a proposta de substituir processos físicos por digitais. O presidente da Câmara de Dumont acredita que o processo foi conduzido da melhor forma. Foi um processo, para começar, para a Câmara Municipal de Dumont e para a nossa população muito triste, né? Porque a gente não imagina que pessoas que devem ter conduta ilibada, né, fossem falsificar documento público. É muito triste, principalmente envolvendo 3 vereadores, né? Eu fico muito tranquilo. A comissão processante fez um trabalho muito cristalino, tá? Com direito de defesa, correu atrás de tudo. A CPI fez boletim de ocorrência e contratou um perito para analisar a assinatura. O laudo pericial comprovou a falsificação e, por isso, foi marcada a sessão de julgamento por quebra de decoro parlamentar. Os 3 vereadores envolvidos entraram com mandado de segurança na Justiça para tentar barrar a sessão, mas ele foi negado. O advogado de defesa do trio questiona o laudo. A compra de um laudo grafotécnico de uma empresa que tem o CNAE, o Código de Atividade Econômica no CNPJ, de venda de autopeças, de souvenir, de vestuário, né? Se gastou mais ou menos R$30 mil para fazer essa cassação injusta. Uma perseguição política, varrer 1/3 da Câmara. O crime de falsificação precisa ser típico, e o fato típico do crime é a vantagem ilícita, onde os vereadores levam vantagem ilícita aqui, além de avisar o prefeito de uma verba para o município. Dos 9 vereadores de Dumont, os 3 cassados eram os únicos opositores da atual gestão do Executivo. O advogado aponta perseguição política e disse que vai recorrer. Essa semana ainda nós entraremos com uma ação anulatória. A questão fundamental é a inconstitucionalidade, a absoluta ausência de fato típico da quebra do decoro. Não há falsificação aqui, portanto não há crime, portanto não há quebra de decoro. Nós vamos entrar com uma ação anulatória e vamos levar, se preciso, até o STF. Os suplentes participaram da votação de cassação dos 3 vereadores. Porém, a posse vai acontecer apenas na primeira sessão ordinária de agosto, quando a Câmara volta do recesso. O presidente da Câmara diz que a Casa de Leis é independente e que o trabalho de fiscalização vai continuar. Não acho que tenha perseguição política, até porque o placar estendido pela cassação, inclusive com votos dos partidos da oposição, né, mostra isso daí. Foi um placar elástico, onde todo mundo viu o processo, todo mundo sabe o que aconteceu aqui. Para quem acha que a oposição ao prefeito acabou por conta da saída desses 3, o que o senhor tem a dizer? Não, o que seria de um governo sem oposição? A oposição para nós é fundamental aqui na casa, tá? Quando a gente fala de governo e oposição, a gente só tem um objetivo, que é trabalhar pela população de Dumont. Samuel Santos, de Dumont, para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, já está conosco aqui no Núcleo de Jornalismo o advogado Dr. Vinícius Bugalho. Doutor, falsificar a assinatura de uma vereadora que estava do mesmo lado aí dos colegas, no mínimo, ou seja, faltou, de certa forma, responsabilidade por parte desses envolvidos, dos colegas, para com essa outra colega também. Ótima tarde ao senhor.
Boa tarde, André Costa, e a todos que assistem o Jornal TV Clube. André Costa, da Franca do Imperador. O fato é grave, é típico, respeitados os motivos aí incutidos na nobre defesa, e possivelmente haverá apuração tanto nos campos penal, que é falsificação do documento público, se não me engano 297 do Código Penal, como haverá também, em tese, a apuração na via judicial da questão de infração política administrativa por quebra de decoro parlamentar. Então, o fato é grave, houve uma sensação de pertencimento por parte dos 3 nobres vereadores cassados, porém o judiciário é o que vai dizer a última palavra como guardião constitucional e infraconstitucional das leis do país. Doutor, falsificar a assinatura é suficiente para ter cassação? Sim, mais do que suficiente. Artigo 7º do Decreto 201 de 1967. Em tese sempre, tá? Ato de improbidade e também de quebra de decoro e também infração à lei orgânica do município de Dumont. Então, nós vemos que há uma série de atos que geraram essa cassação, inclusive com placar elástico. Toda vez que um parlamentar em todo o território nacional vê que vai cometer uma infração política administrativa, evita, porque a sociedade está vigilante e o legislativo de uma cidade pequena, como Dumont, também está vigilante. A defesa vai recorrer e alega inconstitucionalidade. Esse argumento é válido, doutor? Com a devida vênia, não há questão de se proceder ao controle de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas sim de legalidade, mesmo porque o decreto 201/67, que é a tábua mestra para esse tipo de procedimento, ele fala nos artigos 5º e seguintes sobre a necessidade de se controlar a legalidade. E nesse ponto, como é um ato interna corporis, respeitados aí a tripartição dos poderes, o judiciário só vê e vai observar lá na frente se foi obedecido o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa, contidos aí no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ou seja, o judiciário não entra no mérito da cassação, no mérito do ato administrativo. Ele apenas verifica se há legalidade ou ilegalidade no procedimento, conforme ampla doutrina assim demonstra em várias decisões judiciais nesse sentido. A defesa fala ainda, doutor, que o documento falsificado não dava nenhuma vantagem aos envolvidos. Como avaliar esse ponto? Quebra do princípio da moralidade administrativa previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Quebrou a moralidade administrativa, em tese, já tem motivo mais que suficiente para, pelo menos, se iniciar um procedimento ou processo de cassação de mandato previsto aí no Decreto 201 de 1967. Agora, cabe aos senhores vereadores votar contra ou a favor. No caso, a Câmara Municipal deliberou pela cassação, no caso, com 3 votos contrários no caso da vereadora e nos demais vereadores por apenas um voto aí de objeção à cassação. Dos 9 vereadores de Dumont, os 3 cassados eram os únicos que faziam oposição ao atual prefeito. Como buscar, então, equilíbrio na Casa de Leis? E já pergunto para o senhor, a fiscalização pode ficar comprometida com isso? Muito, muito, porque é necessário um sistema democrático, e isso a ampla doutrina de ciência política e direito constitucional diz, ter tanto a oposição quanto a situação. No caso, o prefeito terá toda a situação ao redor dela. Isso é ruim, porque não haverá mais questionamento pelos próximos 2 anos e pouco restantes de exercício do mandato. Porém, eu vislumbrei, lendo o processo judicial do mandato de segurança que eles impetraram, um vício de formalidade, que oportunamente o judiciário vai ser chamado a novamente dialogar com este processo e com essa nulidade, e talvez exista inclusive o risco desses vereadores voltarem para o cargo se a segunda instância assim o entender. Logo, lembremos, é ruim e talvez esses vereadores que foram cassados, agora estando durante esse período fora da Câmara, eles possam dialogar diretamente com o Ministério Público e GAECO, mesmo porque não tendo oposição, certamente tende a ocorrer o que aconteceu aqui com a Operação Sevandija e companhia em Ribeirão Preto. Doutor Vinícius Bugalho, advogado. Doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui, o senhor que tanto nos ajuda a esclarecer esses fatos. Um grande abraço. Obrigado, um grande abraço. Até a próxima.